Mas o legal, uma vez que você fez, vai estar tudo automatizado. Você aperta aqui o botãozinho de atualizar, os dados são processados de forma automática e tá lindo. Olá, tudo bem? Eu sou o Igor Nery, seja muito bem-vindo a esse vídeo e você está prestes a assistir um dos melhores momentos da nossa live que acontece toda quarta-feira aqui no canal. Eu tenho uma dica para que você consiga aproveitar esse conteúdo da melhor maneira possível. O papo é o seguinte, a gente tem um grupo lá no Telegram chamado Tribo Mamba. O que é Telegram, na verdade? O Telegram, ele é como se fosse um WhatsApp, onde eu posso te enviar vídeos, conteúdos e tirar algumas coisas que estão aqui na minha cabeça e transferir, compartilhar contigo. Mas por que a gente escolheu o Telegram, né, de fato, para poder fazer essa conexão com você? Por dois motivos básicos. Primeiro, eu consigo me comunicar de maneira mais fácil contigo, consigo compartilhar até alguns projetos que eu estou fazendo no meu dia. E segundo, eu quero estar próximo de você para que você consiga implementar Power BI na tua empresa, na tua rotina de trabalho, que você consiga ser promovido, ganhar mais dinheiro. E eu quero estar contigo por todo o processo. E para você entrar no nosso grupo é bem simples. Tudo que você precisa fazer é vir aqui no link que está aqui na descrição, clicar, entrar para o nosso grupo no Telegram e acompanhar a gente por essa jornada, fazer parte da nossa tribo de fato. Então, fica com o conteúdo aí, dá like no vídeo e vamos para cima. Para a gente montar o gráfico de Pareto, a gente precisa utilizar um pouquinho de DAX. Por que a gente vai precisar utilizar um pouquinho de DAX? Porque essas curvas que você está vendo aqui, curva de acumulado, observe que ao eu variar a data, tudo é mantido de forma linear, do jeito que está, os dados não são bagunçados. À medida que eu seleciono aqui as máquinas, observe que está tudo interativo. Para ficar dessa forma, você não tem um gráfico pronto no Power BI. O Power BI não dá um modelo Pareto pronto. Você tem que utilizar os eixos dinâmicos, utilizar o DAX para poder construir. E por isso que é um pouquinho trabalhoso. Mas o legal, uma vez que você fez, vai estar tudo automatizado. Você aperta aqui o botãozinho de atualizar, os dados são processados de forma automática e tá lindo, beleza? Então vamos lá, vou botar aqui o nome dessa aba de Pareto barra aula. Vou apagar esses gráficos. Para que eu consiga organizar todas as medidas que a gente vai precisar criar, eu vou clicar aqui em inserir dados para criar aquela tabela em branco para a gente organizar todas as medidas. Então vou colocar aqui, ó, métricas aula. Vou clicar em carregar. E se você está me vendo aqui essa altura do campeonato, está aprendendo comigo como se faz um Pareto, já está na hora de você dar um like, comentar, dar uma moral aqui pra gente, se inscrever no canal, entrar no nosso grupo do Telegram e aprender com a gente como utilizar o Power BI da forma correta, beleza? Vamos criar a nossa primeira medida. Vou clicar aqui em nova medida. A medida que eu clicar aqui em nova medida, eu vou dar um nome para ela. Vou chamar de custo man, que é custo de manutenção, underline aula. Belezinha? E vou dar um OK, vou dar um igual, tá? E vou dizer qual é a fórmula que eu vou utilizar. Vou utilizar a fórmula de soma, porque eu quero somar todos os custos de manutenção. Beleza? Qual é o custo de manutenção? Essa coluna aqui. Fechei aqui o meu parêntese e aperto o Enter. Tá lindo, tá maravilhoso. Criei aqui a nossa primeira medida. Eu vou inserir uma tabela. Por que eu vou inserir uma tabela? Porque é interessante você ver a diferença das medidas que a gente vai criar. Existe uma medida conceitual existe uma diferença conceitual entre todas essas medidas que a gente está criando agora. Então, eu vou clicar aqui em dados, tá? Vou colocar o nome da máquina, cara, equipamento, aqui nas linhas, equipamentos em linhas, e vou colocar a medida de custo também. Então, você está vendo que aqui é o custo de manutenção que a gente teve com cada máquina dessa, beleza? Qual é o nosso objetivo agora? O nosso objetivo é a gente saber qual é a máquina que gastou mais, qual é a danadinha que está dando mais problema. Porque lembra que o gráfico de Pareto ele está organizado, a forma que ele está organizado, em ordem decrescente, tá bom? Então, para a gente ter esse tipo de organização, a gente vai precisar estabelecer um rankingzinho aqui. E para a gente estabelecer o ranking, a gente vai utilizar uma fórmula chamada Ranking X. O que faz a Ranking X? Já eu conto para vocês. Vou botar aqui o nome Ranking X. O que faz a Ranking X? Olha o que ela diz aqui pra gente, ó. O Power BI é massa. Eu gosto que o Power BI, ele te diz basicamente o que cada coisa faz. Você precisa ter um pouquinho de interpretação de texto, tá? Entender o que a ferramenta está dizendo, entender os conceitos e poder utilizar da forma correta. Então, o que a Ranking X faz? Ela retorna a classificação de uma expressão
avaliada no contexto atual na lista de valores da expressão avaliada para cada linha de tabela específica. O que é que eu preciso para poder fazer o rank X? A primeira coisa que ele me pede, o rank X é muito inteligente, ele me pede uma tabela, tá? Ele precisa saber se o rank X ele categoriza, ele diz quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, fazendo isso linha a linha, eu preciso saber qual é a minha tabela, tá? Então vamos fazer a seguinte coisa, eu vou colocar aqui a minha tabela, vou dizer que eu vou calcular dados, tá? Vou calcular dados e depois ele me pede aqui, Igor, qual é a expressão? Se eu vou categorizar essa tabela, eu vou categorizar com base em quê? Com base em custos, vendas? O que é que qual é o parâmetro de comparação para eu dizer quem é o primeiro? O nosso parâmetro de comparação é o custo de manutenção, tá? Que é o custo de manutenção. Vou dizer quem gastou mais, quem gastou menos. E aqui eu coloco uma vírgulazinha, tá? Depois eu coloco outra vírgula, porque não preciso colocar esse argumento aqui de valor. E eu vou colocar se eu vou organizar isso de forma ascendente ou descendente. Nesse caso eu vou organizar de forma descendente, que o Pareto ele é do maior para o menor. Não é isso? Então, feito isso, eu fecho aqui o meu parênteses e aperto Enter. Minha fórmulazinha calculada de forma bem bonitinha. Eu vou selecionar e colocar na tabela. Nesse momento você já vai ver um problema. Nesse caso aqui, como a rank X, ela processa linha a linha, então ela está indo aqui, ó, linha a linha. Máquina 1 gastou quanto? 579 mil, né? 579.339. E essa aqui gastou quanto? Esse valor. Essa gastou quanto? Esse valor. Essa gastou quanto? Esse valor. Só que, como ela está passando linha a linha, ela está comparando esse valor com ele mesmo. Se eu estou me comparando com eu mesmo, quem é o melhor? Quem é o primeiro? Se eu só estou me comparando com eu mesmo, vai ser sempre eu mesmo. Então, para você fazer essa comparação aqui de forma correta, você tem que jogar dentro da fórmula toda essa tabela. Você tem que jogar todo mundo aqui para ele fazer uma comparação capitalista mesmo, predatória, comparar todo mundo aqui. Então, para a gente fazer essa comparação, eu vou utilizar a fórmula AL, onde, conforme eu simulei lá anteriormente, ele retorna todos os valores da tabela. Então, eu vou colocar aqui dados, né? É dados. Só que nesse caso, eu vou dizer a coluna que eu vou comparar, que é o nome do equipamento. Beleza? Vou fechar o parêntese aqui. Deixa eu ver se está corretinho. Fechei aqui. Não. Deixa eu ver. Fechar aqui. Vou ter que colocar mais um parêntese. Esse parêntese aqui, eu acho. Não, tá correto. Apertar Enter. Feito isso, o que acontece? Observe que funcionou. Como eu criei um ambiente competitivo, né? Porque a tabela AL trouxe todas as máquinas, tá tudo sendo comparado aqui de forma automática. O que está faltando aqui agora? O que está faltando, vamos analisar. Se eu for criar o gráfico, vou criar logo o gráfico. O meu gráfico vai ser esse, um gráfico de colunas empilhadas em linhas. Ou esse aqui, vou botar esse aqui de colunas empilhadas em linhas. Nesse gráfico, na parte de eixo compartilhado, eu vou colocar os meus equipamentos, que é no meu eixo X. No eixo X, aqui no eixo X, vai ter os meus equipamentos. E vou colocar o custo que eu estou tendo com manutenção. Beleza? Já estou vendo aqui quem é que gastou mais, quem é que está dando BO. Já estou vendo aqui. Máquina 1 está gastando mais. Só que, o que é que está faltando? Está faltando aquela linha de acumulado. Para eu saber aplicar, para eu conseguir aplicar a regra de Pareto de forma mais efetiva. Beleza? Senão eu vou ter que ficar mão a mão aqui comparando esse negócio. Então, o que é que falta eu fazer? Falta eu ter o acumulado, né? Eu acumular os custos aqui. Custo da máquina 1 com custo da máquina 5, custo da máquina 3. Para fazer isso, novamente, eu vou ter que utilizar uma medida. Qual medida que eu vou utilizar? Já já você vai ver. Vou clicar aqui em nova medida. Colocar aqui uma porcentagem. O nome dessa medida vai ser, vou botar aqui, acumulado, underline, custo, manutenção, underline, aula. Beleza? Custo acumulado de manutenção. Vou colocar o nome. Começar a fazer aqui minha fórmula. Para eu fazer essa fórmula, para eu fazer esse negócio ser calculado de forma que ele vai acumulando, eu vou precisar utilizar a fórmula calculate. Vou usar a fórmula calculate. Eu preciso dizer para ele o que é que eu vou calcular, que é a expressão que ele está me pedindo aqui, ó. Beleza? Eu vou avaliar uma expressão em um contexto modificado por filtros. É isso que ela faz. Mas a primeira coisa que ela fala é: beleza, qual é a expressão? O que é que tu quer que eu avalie nesse contexto modificado por filtros? A gente quer que ela avalie o custo que a pessoa teve com manutenção.
A máquina teve como manutenção. É isso que a gente está situando. Esse é o objeto de estudo. Essa é a minha variável principal. Beleza? Então, o que é que a gente precisa aqui agora? Vou apertar o Shift Enter aqui. Vou apertar meu Shift Enter. Observe que eu poderia colocar essa expressão toda aqui, mas eu gosto de dar um Shift Enter, apertar a setinha para cima e apertar Enter, porque eu acho que fica mais bonitinho aqui, fica mais organizado a fórmula no DAX, eu consigo analisar se der problema, é um pouquinho melhor, beleza? Então vamos lá, vou colocar aqui agora para a gente poder fazer esse acúmulo, eu vou utilizar uma fórmula que é muito nova e uma fórmula um pouco avançada também. O nome dessa fórmula é Top N. O que é que a Top N faz? Top N, ela retorna um número determinado de linhas principais, atenção para esse termo linhas principais, de acordo com uma expressão especificada. Vale ressaltar que o Power BI ele é desenvolvido em inglês, porém quando ele é traduzido para o português, existem algumas traduções que não ficam tão boas. Por exemplo, a fórmula top, o que significa top? Top é parte superior, é o que está em cima. Só que aqui a gente tem um probleminha. Qual é o probleminha? O meu top N, o meu valor que eu vou estar jogando aqui nesse primeiro argumento da função, meu N value, que é o meu primeiro argumento aqui, ele não vai ser fixo, ele não vai ser 10, ele não vai ser 5, ele não vai ser 30, ele vai variar. Eu vou te mostrar por que ele vai variar. Como ele vai variar, eu vou jogar a função de ranking aqui dentro, aquela medida que a gente fez anteriormente, ranking aula, beleza? E você já vai ver por que eu preciso dela. Vou mostrar quando estiver pronto na tabela. Beleza? O meu segundo argumento que ele pede é a tabela. Por quê? Lembra que ele retorna os top N, né, as principais linhas de uma tabela? Ele está te pedindo agora. E para isso, eu vou utilizar novamente a fórmula AL para dar essa informação. Vou utilizar a fórmula AL e vou pegar a coluna de equipamento, porque é a coluna que a gente está trabalhando. Beleza? Vou fechar o parêntese, vou colocar mais uma vírgulazinha aqui agora. Depois disso, ele vai te dizer, ele vai te pedir a expressão que é para ele organizar essa tabela. Como é que ele vai organizar isso daí? Vou colocar aqui a expressão que a gente que é objeto de estudo aqui, que é o custo de manutenção total, beleza? E vou colocar para ele organizar em ordem decrescente, descendente, né? É o 10. Vou fechar o parênteses e vou apertar Enter e vamos ver o que vai acontecer. Ele deu um probleminha aqui. O que ele está te dizendo? Ó? A sintaxe de... Possivelmente eu esqueci de colocar alguma vírgula. Tá faltando uma vírgula aqui para fechar o calculate. Fechou, mas tá com algum probleminha. É bom que a gente já entende junto o que está acontecendo aqui nesse negócio. Deixa eu dar uma olhada aqui o que está acontecendo. É porque já tinha vírgula aqui embaixo, ó. Vamos ler aqui. Eu gosto quando dá problema e eu consigo resolver, né? Senão fica feio pra mim. Mas eu gosto quando ele dá o problema e a gente consegue entender junto o que está acontecendo. Porque não existe projeto perfeito. Para você fazer um projeto vai ter problema, vai ter isso, vai ter aquilo. Você precisa vencer os desafios, tá? Lembra que tá no DNA do engenheiro resolver BO? Então, aqui ó, a sintaxe de parênteses está incorreta. Quem é o parêntese? Esses parênteses aqui que eu coloquei a mais, tá vendo? Eu já tinha fechado aqui e eu coloquei aqui de novo. Então, vou pegar isso daqui, vou fechar, vou apagar. Espero que agora funcione. Agora funcionou, tá vendo? Sem erro. Vou selecionar, botar aqui na minha tabela. Observe que eu vou, antes de eu simular, eu vou organizar aqui em ordem decrescente, né? Para que vocês consigam ver esse negócio. O que acontece? Se você for observar esse valor de ranking aula, tá vendo? Ranking aula, ele está sendo colocado, esse valor de 1, aqui ele está sendo colocado dentro da top N. Então, nesse caso aqui, ó, ele está sendo colocado o valor 1 dentro da top N. Quando eu coloco o valor 1 dentro da top N, eu estou pegando esse custo de manutenção, tá vendo? Que eu coloquei dentro da top N e jogando aqui dentro da calculate. Então, a calculate já guardou esse valor. Afinal, a calculate ela processa linha a linha, tá vendo? Então, essa linha aqui já está guardada dentro da calculate. Quando eu começo a analisar essa segunda tabela, como é que eu sei que ela está analisando a segunda tabela? Porque eu joguei a tabela toda dentro da top N. Como eu joguei a tabela toda dentro da top N, ela vai processar. Beleza? Então, quando a calculate for passar para a segunda linha, o que vai estar no ranking não é mais 1, é 2.
Como o que vai estar aqui dentro do ranking é o valor 2, ela vai pegar dentro dessa tabela, que eu disse para ela que é a tabela que a gente vai estar trabalhando, e vai pegar só as 2 primeiras linhas. Como eu vou pegar somente as 2 primeiras linhas dessa tabela, eu vou somar os custos de manutenção dessas duas primeiras linhas. E se você for observar, olha para aqui. Se você for somar o custo de manutenção dessa máquina com o custo de manutenção dessa máquina, vai dar exatamente esse valor, tá? E esse processo é executado de forma até acabar toda essa tabela que eu disse aqui para Top N. Então, quando eu passar aqui, já somei isso tudo aqui. Já somei isso tudo. Quando eu passar para a linha 3, esse 3 aqui vai estar aqui dentro da ranking aula, tá? Como a fórmula Top N, ela vai retornar os top 3, as 3 principais, as 3 primeiras linhas dessa tabela, eu vou pegar os custos de manutenção das 3 primeiras linhas e vou jogar dentro da Calculate. E aí você soma. Daí você soma esse valor com esse valor com esse valor e vai ter esse valor aqui. Beleza? Isso acontece de forma automática até acabar. Beleza? A gente já está pronto para jogar esse acumulado aqui dentro. Vou pegar esse acumulado e vou jogar aqui na parte de linhas. Você consegue ver aqui de forma clara, objetiva, onde está 80% dos efeitos, onde está 20% das causas? Você não consegue ver, porque não está em porcentagem, está em valor acumulado. Você ia ter que fazer um cálculo para poder pegar sua calculadorinha aqui na mão, a Cássio, a calculadorazinha, e fazer esse cálculo aqui. Só que quando se fala em Business Intelligence, em gráficos, em dashboards, a gente tem que passar a mensagem de forma mais clara e objetiva ainda. Então esse gráfico aqui, ó, ele não me atende, não atende o meu cliente, não atende o meu gestor, não atende a minha empresa, ele tá ruim. Se eu preciso explicar um gráfico, o gráfico tá ruim, tá uma porcaria. Ele tem que estar claro, objetivo, tem que estar todo mundo, bate o olho no gráfico e fala, porra, a informação é essa. É isso que o gráfico tem que fazer. Então eu preciso botar aqui do lado esse número em porcentagem, tá? Para eu colocar esse valor em porcentagem, é um pouquinho simples. Eu vou ter que clicar aqui em métricas, criar uma nova métrica. Essa nova métrica eu vou colocar aqui um símbolo de percentual, ACC underline aula. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer basicamente uma divisão. Beleza? Então bota aqui, ó, o custo acumulado, né? Cadê custo acumulado? ACC underline custo. Eita, apertei aqui sem querer. ACC underline custo de manutenção dividido, tá? Vou dividir por um valor total. Só que aqui tem um ponto importante para a gente poder observar, para a gente poder estudar aqui agora. Como o valor total dessa máquina são todos diferentes, eu não posso pegar o somatório disso tudo e jogar aqui, ou posso? O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito de trazer esses percentuais máquina a máquina. E para a gente fazer isso, a gente vai ter que utilizar novamente a famosa Calculate, né? Por que a gente vai utilizar a Calculate? Porque cada linha aqui é uma máquina. Então, eu vou fazer esse cálculo total com base em cada máquina e vou colocar ali do lado. Beleza? A Calculate, como sempre, ela pede uma expressão. Tá? Qual é a expressão que eu vou dar para ela? A expressão que é objeto de estudo nosso, que é custo total de manutenção. Vou fechar o meu parêntese aqui, fechar meu parêntesão. Vou passar uma vírgula para passar para o próximo argumento da função. Passando aqui para o próximo argumento da função, ele me pede um filtro. Qual é o filtro que eu preciso dar para essa tabela? Qual é o filtro que eu preciso colocar? Eu preciso dizer para ela, basicamente, aqui nesse caso, que eu vou calcular tudo que está na minha tabela, porque é um custo total, meu jovem. É um custo total. Então, eu vou colocar aqui, ó, dados. Eita, apertei aqui um botãozinho sem querer. Dados, equipamento. Dados, equipamento. Vou fechar aqui o meu parêntese. Fechei o outro parêntese e vou apertar Enter. Vamos ver se esse negocinho aqui ficou legal. Vou tirar aqui o custo de o acumulado. Opa, acabei fazendo besteira. Estava selecionado na tabela. Coloquei aqui agora na tabela os valores, tá vendo? Custo acumulado em percentual tá aqui. Então, o que a gente está vendo? Que a máquina 1 ela corresponde a 33% do meu custo total. A máquina 2 a 90 e um pouquinho por cento.
Beleza? Então a gente já está vendo aqui algumas coisas. Só que é interessante a gente trocar isso daqui para percentual. Colocar esses valores em percentuais. Beleza? Colocando aqui esses valores em percentuais, você já consegue ver que já está tudo colocado aqui de forma automatiquinha, E agora a gente pode, de fato, começar a trabalhar. Só que eu coloquei aqui a medida errada, eu não coloquei a medida da aula. Vou colocar aqui a medida da aula. Tem que ser tudo da aula. Colocar aqui, vamos colocar esse negócio no gráfico e fui, e bambam. Tranquilo? Cadê valores acumulados, manutenção de linha? Vou trocar pelo valor acumulado esse. Cadê? Beleza? Então é isso. Olha o que a gente tem. Que negocinho legal. 80% tá aqui, igualzinho como eu tinha feito. Aqui corresponde a 100%. E aqui a gente consegue fazer a análise partindo pelas regras ninja do Pareto, mestre dos mestres dos mestres.